O abastecimento de água para os moradores de Manaus sempre foi um problema. A situação ficou mais evidente nos últimos 10 anos com a aceleração do crescimento da cidade. A possível ruptura de contrato da prefeitura com a concessionária que presta o serviço ampliou a discussão nas últimas semanas, o que motivou o pedido de abertura de uma CPI na Câmara, mas que até agora não se concretizou. Um emaranhado de mangueiras suspensas pelas casas e ruas. Essa engenharia aérea é uma das milhares de redes improvisadas para abastecimento de água entre os moradores. Quem tem poço artesiano vira distribuidor do produto, que não chega pela rede da concessionária. Aqui nesta rua, paga-se água 2 vezes. Eu consigo água aqui para mim com meus inquilinos, é daqui do meu vizinho aqui, tem uma oficina bem aqui, né? A gente pediu para ele colocar água para nós. Eu pago 120 por mês aqui, do poço dele mesmo. Se não tiver poço, jamais. A Águas do Amazonas deveria oferecer o serviço pela rede canalizada. A estrutura existe, só que não chega uma gota sequer às casas. A conta sim, essa vem todos os meses. É um constrangimento grande, né? Porque a gente paga por uma coisa sem ter. Ó, tô pegando água do vizinho aí, como vocês estão vendo, né? A situação é mais crítica nos bairros da zona leste da cidade. Aqui, por exemplo, este reservatório chegou a ser construído há 2 anos. Serviria para abastecer centenas de casas, mas nunca funcionou. Nada de água, tem só as esperas. Elas estão ficando lá, ó. Elas esperam e é para residência, mas até hoje... A Águas do Amazonas é responsável pelo abastecimento da cidade há 10 anos. O contrato de concessão com a prefeitura prevê metas que não foram alcançadas. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, cerca de 400 mil pessoas na capital não contam com um abastecimento regular. A empresa recebeu só este ano mais de R$2 milhões em multas por falhas no sistema, o que não significa que a Águas do Amazonas foi realmente punida. A agência reguladora, de acordo com o contrato, ela apenas sugere ao poder concedente. O poder concedente é que sanciona ou não essa sugestão da agência reguladora. Além da falta de abastecimento de água, a pressão que está chegando na casa do consumidor também não corresponde ao que diz o contrato de concessão. Às vezes chega com 2 MCA, 3 MCA e num período de horas de funcionamento muito curto. Às vezes tem bairro, tem ruas que recebem meia hora, 1 hora de água, também contrariando o contrato de concessão. A direção da empresa alega que o crescimento desordenado de Manaus dificulta a operação. Pelo menos 30 mil famílias têm hoje ligações clandestinas à rede de abastecimento. A fraude, ela danifica o sistema, às vezes a pessoa vai lá na tubulação, quebra a tubulação, provoca vazamento, então desabastecimento de uma área grande. Ela promove também que aquela pessoa tem o direito, vamos dizer assim, se acha no direito de consumir e desperdiçar um volume de água de 3 famílias, porque ela, para consumir 20 mil, ela passa a consumir 60 mil e utilizando a água de uma forma inadequada. Vereadores na Câmara Municipal já trabalham para criar a CPI da água. Alguns defendem até a quebra de contrato entre Prefeitura e Águas do Amazonas. Nós estamos propondo fazer uma investigação porque que já tem mais de 750 milhões de reais aplicados no sistema de água na cidade de Manaus e, no entanto, a água não chega à nossa população. Então, nós queremos saber por que a Água do Amazonas não conseguiu levar essa água à nossa população. E uma empresa contratada pela prefeitura para cuidar da manutenção de ruas e avenidas é alvo de denúncias, acusada de não cumprir um acordo no valor de R$70 milhões. Várias denúncias foram feitas contra a empresa paulista Emparsanco, que deveria fazer a pavimentação de ruas, avenidas e passeios públicos em Manaus. A empreiteira foi contratada pela prefeitura por um valor inicial de R$70 milhões em agosto de 2009. A primeira parcela, cerca de R$17 milhões, foi paga em 2010 para a compra de materiais e contratação de mão de obra local. Mas basta andar pelas ruas da cidade para perceber o estado do asfalto. O deputado José Ricardo, do PT, ingressou com um pedido de investigação contra a Emparsanco no Tribunal de Contas do Estado. Um relatório técnico da Secretaria de Controle Externo constatou irregularidades na execução e no pagamento das obras.
Apesar das denúncias, a conselheira do TCE, Yara Lins, disse que a reclamação é improcedente. Eu apenas fui relatora do processo, quem aprova é o tribunal, o colegiado, e foi por unanimidade. Agora, o nosso voto foi baseado no parecer do Ministério Público, no processo principal, que é a prestação de contas de 2010, e juntamente com os pareceres dos órgãos técnicos. Agora, o autor da denúncia disse que vai pedir a reabertura do processo. Ela deve ter se baseado em algum relatório que não é o relatório feito pelo próprio Tribunal de Contas onde ela trabalha, um relatório minucioso, rua por rua, onde os técnicos constataram essas irregularidades e que, portanto, o pagamento também é indevido por conta dessas obras não realizadas. A empresa paulista Imparsanco mantinha um escritório na cidade de Manaus, neste prédio comercial, na Avenida Constantino Neri. Nossa equipe esteve no local para tentar falar com algum responsável e foi informada de que a empresa deixou o prédio há cerca de 2 meses e não informou o novo endereço. Segundo a Assembleia Legislativa do Estado, a empresa teria sido despejada por causa de uma dívida de R$200 mil em aluguel. Diante da polêmica, a população usa a criatividade para protestar por melhorias. Seu Nelson Silva, morador da Zona Norte, chegou a fazer uma placa bem-humorada para alertar sobre a situação dos buracos dentro do terminal de ônibus do bairro. Verdadeiras crateras no asfalto, situação que piora em época de chuva. Tomei um banho de lama, agora é um absurdo isso, porque eu banquei o bobo, que é para ficar longe aqui dessa água, e eu não fiquei. Nós tentamos contato por telefone com a sede da empresa em São Paulo, que indicou um engenheiro representante em Manaus. Por telefone, ele informou que o endereço da empresa continua sendo o mesmo mostrado na reportagem, porém não foi o que nossa equipe constatou. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura não quis passar nenhum tipo de contato da empresa para a nossa produção. Diferente do reforço adotado por muitos pais preocupados com o desempenho dos filhos na escola, o complemento escolar é um novo método oferecido por cursos especializados para avançar no aprendizado. Em Manaus, o mercado de escolas desse tipo tem crescido e levado muitas famílias a optar por um ensino inovador. Eles são pequenos e sabidos. Gosto muito de português e história. Matemática eu tenho um pouco de dificuldade, porque dói a cabeça, muitas contas e nervosismo de errar. E não era para menos a dificuldade de Samuel. A matemática é uma disciplina temida pela maioria dos estudantes. Este pai conta que na época da faculdade de economia percebeu que muitos colegas de turma apresentavam dificuldades com contas básicas de matemática. Por isso, não pensou 2 vezes e colocou o filho Lucas em um curso especializado. Esse reforço vem a complementar justamente o que ele já tem aprendido na escola e reforçar para que ele memorize melhor ainda esses conteúdos. Existem inúmeras maneiras de deixar a aprendizagem mais criativa. Nas escolas, por exemplo, aplicar o método é mais difícil por conta da grande quantidade de alunos. E foi justamente daí que surgiu o complemento escolar, uma forma de dar mais atenção aos alunos e uma base mais sólida a essa fase da vida tão importante para o futuro. Diferente do reforço, o complemento escolar veio dar uma cara nova ao aprendizado, criar novos hábitos de estudar português e matemática, além de desenvolver com os pequenos e até os grandes habilidades básicas do dia a dia. Nós trabalhamos o conteúdo programático de acordo com o MEC, né? Ou seja, os assuntos que os alunos veem na escola. É por isso que nós falamos que eles podem ter um avanço escolar. Em tempos de jogos eletrônicos e internet, conseguir trocar essas práticas pelo estudo chega a ser um desafio para muitos pais. Acompanhar o filho em cada fase e estabelecer limites é sempre a recomendação de especialistas. Ele vai fixando melhor esses conteúdos e assim melhorando ainda mais sua aprendizagem. Medidas simples e eficazes que podem fazer toda a diferença no futuro. E assim como João Vitor, de apenas 9 anos, dá bons exemplos de como se comportar, até melhor do que gente grande. O meu estudo é que normalmente me dá uma nota boa e um futuro melhor. E o jogo é o meu lazer. Em instantes aqui no Band Cidade, menor morre em Manaus depois de trocar tiros com a polícia. E mais que uma brincadeira de criança, futebol de mesa ganha novos adeptos no Amazonas, que levam a modalidade agora reconhecida como esporte bem a sério.
A reportagem você confere a seguir aqui no Band Cidade.